do Zek, hoje com a Yongnuo 35mm f2, que é a Prime 35mm mais barata que a gente já viu aqui no vlog do Zek. Pois é, essa daqui que é a segunda Yongnuo que a gente vê aqui no canal, que é aquela fabricante chinesa que a gente conhece de acessórios, de flashes, que eles começaram a apresentar algumas objetivas cópias aí do que a gente tem das fabricantes principais, que a gente já viu a 50mm f1.8, que é um clone lá da Canon EF f1.8 50mm da versão 2, não a STM, e eles apresentaram aqui uma 35 f2mm, que também é a especificação padrão que a gente tem aí nas fabricantes. Essa daqui que na verdade não tem nada a ver com a Canon 35 que a gente já viu, a Vintage e muito menos com a EOS USM. Então hoje eu quero mostrar para vocês o que a Yongnuo está apresentando aqui de um projeto novo. Graças a Deus eles têm um departamento de desenvolvimento fazendo essas peças aqui da segunda Yongnuo que a gente viu no vlog do Zé, que eu acho que a gente já perdeu a conta de com 35mm, essa daqui que é a Prime Yongnuo. E a primeira coisa que a gente nota é que, cara, infelizmente essa daqui é do ultra low cost, custando $90 e ela balança bastante. Aqui é uma objetiva leve, tá, em 155 gramas, de 7.3 por 6 centímetros. Ela é maior e mais leve do que a Canon Vintage que a gente já viu alguns anos atrás. Aquela Canon que ela era 210 por 6.7 por 4.5 centímetros. Então essa Yongnuo aqui é um projeto novo, tá? Vocês conseguem ver tanto no blog quanto no vlog o vídeo antigo, que é um design completamente diferente. Ela lembra muito mais a cinquentinha que a gente viu da própria Yongnuo, com os painéis aqui que a gente tem de design diferente, um monte de painel, apesar de ser um tubo só, do que a Canon que a gente tinha 35F2, que ela tem um anel rente ao corpo e também uma janelinha de distância, e nem se compara a EOS USM recente que a gente já viu também, que aí tem estabilizador, um elemento muito maior. Enfim, a Yongnuo é um projeto novo e, cara, infelizmente ela não entrega muito em construção, tá? Ela balança aqui de uma objetiva de construção extremamente simples, totalmente de plástico. Eles colocaram aqui um mount de metal, como a gente também tem na 50mm, tá? O mount que parece ser bem construído aqui, ele é um mount gostoso de usar, mas, cara, aqui no projeto ótico, que é um projeto duplo Gauss, que tem simplesmente um elemento interno, um tubo que mexe inteirinho, você vê que eu nem tirei da caixa, ela já balança. Eu consigo mostrar de cima aqui pra vocês que ela balança bastante. Mesmo o pessoal lá do blog do Zak, que eu mostrei um GIF, é o meu grande problema com a construção. Eles não entregam aqui nenhuma pérola em $99 e nem tava esperando por isso. Na verdade eu tava, né? A gente tem algumas Canons e algumas Nikons baratinhas que não são tão mal construídas contra essa Yongnuo. É o meu principal problema e recomendar essa objetiva. Um objetivo aqui de operação extremamente simples, que ela tem apenas um anel de foco manual aqui na frente e um botãozinho para controlar. Essa daqui que é um sistema de foco automático, apesar do ultra low cost, ela é totalmente automatizada, tão fácil de usar quanto o MF, né? A abertura é automatizada também, não é aquelas low costs como a gente viu agora da Mitacom, que a gente precisava mexer, né, na abertura e no foco. Não, essa daqui é totalmente eletrônica, tem o contato eletrônico aqui atrás, é uma objetiva fácil de usar. A primeira coisa que a gente nota aqui é que mesmo no foco mínimo vocês conseguem ver que o tubo interno aqui ele não fecha completamente, né? Então é mais uma peça aí para bater quando você estiver carregando o objetivo, então tomem cuidado com isso. E quando você vai lá para o foco mínimo, né, ele expande aqui 1 centímetro, vocês conseguem ver ainda que ele balança mais ainda, que vai dar um desalinhamento. Essa daqui é a construção da Yongnuo. Para mostrar o foco automático eu já vou montar lá na nossa Canon EOS 6D. Lembrando que essa daqui é uma EF, né, vamos colocar assim, ela é feita para o full frame. Tá? A Canon não tem nenhuma hoje em dia que seja acessível nos 35mm, como a Nikon tem a FS-DX 35f1.8, a Canon não tem mais. Então a mais baratinha que vocês vão poder ter ou é comprar a Vintage, que tem poucas no mercado, ou é comprar essa daqui com foco automático, que funciona aqui. Foco manual na frente, a gente tem um anelzinho emborrachado, que a Canon não tinha, tá? Um anel aqui que vocês conseguem ver que ele tem um barulhinho, né? Vou colocar aqui no microfone, ele tem um arranhão, né, entre essa peça e o tubo, ó. Né, não é nenhuma suavidade da série L, e quando você quer usar o foco automático você tem que movimentar aqui para o AF, tá? Não é um anel que suporta o Full Time Aerial, porque aqui é um motorzinho micro DC cheio de engrenagens. Vamos ligar aqui a minha EOS 6D e ela faz um barulhinho da mesma forma que faria a Canon 35F2 Vintage também fazia, olha o barulhinho que ele faz. Tá, isso pode incomodar se você estiver aí fazendo foto tipo boudoir, que é uma coisa um pouquinho mais quietinha. Você vai ouvir esse barulhinho, e mesmo quem está fazendo gravação de vídeo junto com a gravação, tirando fotos, ou mesmo o pessoal que está usando as Canons novas que conseguem fazer
o foco automático durante a gravação, vai ter esse barulhinho com o foco automático aqui. E ele também movimenta, né, o anel da frente, a gente consegue ver aqui de cima, ele movimenta, então mantenham a mão de vocês aí longe desse anel. E gente, essa daqui é a operação da Yongnuo, tá? Ela tem um sistema de abertura aqui dentro totalmente eletrônico, né? Vocês conseguem ver que eu aperto aqui, na minha previsão ele abre e fecha aí. É um sistema aqui com 7 blades, tá? São mais blades do que a gente tem na Canon, não é um sistema redondo, tá? Para ter um desfoque aqui um pouquinho superior, mas enfim, não é lá também um destaque, apesar de eles colocarem, ela tem mais lâminas do que a Canon. Na frente ela aceita aqui filtros de 58mm, né, deixa eu ver aqui, confirmar para vocês, não, 52mm, tá, diferente das Canon, ela não tem um espaço pro HUD, tá, dedicado, como a 35 F2 tinha vintage, então você teria que adaptar o HUD aqui. Um objetivo extremamente simples de usar aqui, evidente, não tem nenhum weather sealing, é uma peça descartável, $99, que, cara, o meu grande problema é essa construção, tá, vocês conseguem ver que tanto o anel aqui de foco manual balança, esse tubo do lado de dentro balança, e isso pode causar desalinhamentos aqui do vlog do Zack da Yongnuo, que é o meu grande problema aí em recomendá-la por causa dessa construção baratinha. A Yongnuo 35mm f2 aqui, que ela conta com um projeto novo da marca chinesa, com os mesmos 7 elementos em 5 grupos da Canon EF. O mínimo que já vimos dos 35mm full frame, e o básico para performance ótica justa. Porém, a Yongnuo é um mix de resultados por causa da fórmula ótica idêntica. Os elementos não têm a mesma curvatura para garantir um plano de imagem realmente plano, não garantindo resolução de borda a borda do quadro, diferente da Canon que conseguia a perfeição independente da abertura. Além disso, eu também não estou feliz quanto à construção, como eu mostrei para vocês. A variação no alinhamento das peças é grande demais, e isso colabora para problemas de resolução. No final, é o que esperamos do ultríssimo low cost, performance duvidosa, problemas de sobra é aquela dificuldade de recomendar contra as marcas principais. Na abertura máxima, os problemas são variados, com falta de resolução, blooming, contraste pobre e desfoque ruim. Funciona para saídas webs com a grande abertura ISO baixo em pouca luz, mas embora você resolva os problemas de ruído da câmera, outros defeitos óticos são inseridos na imagem. Começamos com a completa ausência de um plano nítido da imagem, não importa a distância de foco, que tira a função de trabalhar com uma prime. Seja em sujeitos bem detalhados como roupas, acessórios ou vídeos de alta resolução, nada funciona direito aqui na Yongnuo 35mm na abertura máxima. Também aberrações cromáticas de eixo aparecem em peso nos sujeitos cromados e de alto contraste, que ganham bolhas coloridas no primeiro plano e verdes no segundo, pedindo coesão pesada via software, coisa que não vimos em nenhuma das Canon 35 f2. Fechando logo para f2.8 e até f8, os resultados poderiam melhorar, mas isso não acontece. Por causa da curvatura do plano focal e da variação da construção ruim, mesmo em aberturas otimizadas, os problemas aparecem. O mais notável é a falta de resolução nas bordas, que ficam medonhas com a profundidade de campo curta do sistema óptico de câmeras de sensor grande, seja o APS-C ou o full frame. O desfoque aparece com uma repetição grotesca de linhas e borrões coloridos, típicos de lentes de ampliação com curvatura esférica. É um problemão que a Yongnuo consegue esconder aí na fórmula low cost e que as outras fabricantes resolvem melhor, mesmo com fórmulas não aspherical. Comparadas high-ends como Fuji XF35 f2 que acabamos de ver ou as tops f1.4, não tem comparação. Infelizmente a Yongnuo não é a pérola low cost que vimos nas cinquentinhas, mesmo em aberturas fechadas. Enfim, cores e distorções esféricas são típicas, os tons estão bem equilibrados aí, fáceis de manipular via software, e linhas retas como o horizonte ou arquitetura sofrem com uma bolha mais visível nos limites do full frame. E o desfoque funciona para revelar a fonte da imagem com uma câmera de sensor grande, até agradável em distâncias curtíssimas de foco. O bokeh só fica bem feio mesmo a partir de 2 metros, coisa que eu já recomendaria um investimento maior, se as fotos com desfoque fizerem parte do seu portfólio criativo. Mas no geral, a Yongnuo pede demais de um projeto simplificado e não entrega os resultados que eu recomendaria. Aqui no vlog do Zack da Yongnuo 35mm f2, que cara, desculpa, essa daqui infelizmente eu não me levaria a sério em recomendar um objetivo a prime de grande abertura no grande angular por $99. Eu sei que a gente já viu na internet, aí tem um pessoal que faz alguns testes com esses equipamentos low cost, e por causa do sujeito interessante e do acabamento na foto, parece que ela entrega muito bem. Mas é uma única frase que eu tenho pra falar aqui da 35. Eu não levaria de volta nos lugares que eu levei, tá? Graças a Deus eu levei aí a Fuji 35 f2 ou mesmo
a Sony com aquela zoom, por incrível que pareça, eu não gostei daquela zoom da Sony, ela tem uma performance melhor em 35mm do que essa daqui. Os testes mesmos aqui no full frame que eu fiz em casa, cara, ela não entrega nas bordas e é muito difícil de recomendar. O problema principal aqui é de curvatura, né? Como a gente tem um monte de lente dentro da forma, que elas são esféricas, elas têm os dois lados esféricos. Quando ela vai gerar o plano de imagem, afinal o nosso sensor ele é plano, ele é um negócio plano, ela tem uma curvatura e o plano de imagem aqui, deixa eu conseguir fazer... seria plano, né? O plano e a curvatura aqui ela é diferente, então tem distâncias diferentes de foco. E quando cai no plano, o que a câmera focar em cima e embaixo não vai estar em foco. Ou mesmo uma foto curiosa que eu mostrei no blog, que está em f2.8, como o meu sujeito ele era esférico, né, a gente tinha uma paisagem em que as bordas estavam mais próximas de mim do que o centro. Aí nós tivemos um único momento de brilhantismo aqui com a fórmula esférica da 35 da Yongnuo. Mas por causa desse problema, além da construção pobre, todos esses problemas, não tem como recomendar essa daqui. Eu sei que era um desejo de vocês terem uma 35 f2 e cara, mesmo nas aberturas otimizadas eu não tive o que eu estava esperando, coisa que a gente não viu nas cinquentinhas, tá? A cinquentinha mesmo da Yongnuo, que eu tive um problema, né? Eu testei com um pedacinho de plástico, mesmo com um pedacinho de plástico ela era extremamente nítida e funcionava. Essa 35F2, desculpa, eu não vou recomendar, tá? Recomendo que vocês guardem o dinheiro de vocês e o pessoal da Canon, se possível, procure aí a Vintage. Eu sei que o pessoal vende um pouquinho mais caro, ou mesmo pense aí em colocar logo a IS ou SM, porque essa daqui, como uma Prime, ela não funciona, tá? Você vai ter aí na grande abertura, vai resolver o ISO, mas você vai ter um monte de outros problemas óticos que eu não teria como recomendar pra ninguém aqui do Vlog Zec. De qualquer maneira, não deixem de ir em todo o acervo que a gente tem aqui no Vlog Zec, no Flickr e no Tumblr principalmente, que eu mostro um crop bem grande para vocês conseguirem ver a performance ótica dessas objetivas. No blog do Zec o pessoal consegue ler também o artigo, tem uma calmaria maior do texto, e o pessoal do Patreon, muito obrigado pela assinatura do Patreon de vocês. Vocês receberam o pacote RAW, e cara, eu não consegui reproduzir grandes feitos aqui com a Yongnuo 35mm f2. Então no geral é isso, tá? Deixa eu mandar um grande abraço para vocês, não vou recomendar essa objetiva, guarde o dinheiro de vocês para uma coisa melhor. Isso daqui seria muito desespero para quem precisa ter uma Prime de grande abertura. Recomendo aqui no caso vocês investirem na 50 f1.8, apesar dessa distância focal que a gente tem aí diferente. A 50 f1.8 mesmo da Yongnuo é um projeto muito melhor acertado, afinal ele é um clone da Canon. A Yongnuo aqui fazendo a primeira objetiva deles não deu muito certo. O beijo, o abraço, o moa de sempre.